de olhar pra câmera. E aí, Jackson? Tá conseguindo me ouvir aí? Tá bom o áudio? Vocês estão ouvindo a gente? Manda aí um... Deixa eu mandar a solicitação pro pastor, já entrou. Vamos lá, que hoje o negócio tá melhor live. É, que saí de um lugar, fui pro outro. Teletransporte. Tá? Vamos esperar essa galera entrar. Deixa eu ver. Pastor, já te mandei. Pelo amor de Deus, hoje tem que dar certo, né? Já te mandei a solicitação. Vai dar tudo certo. Aí. Aí, agora sim. Tá meio cortado. Deixa eu arrumar aqui o ângulo. Isso. Show! Isso melhora? Melhorou. Show de bola. Deixa eu aumentar aqui. Agora vai, hein? Direitinho? Já, Sim. perfeito. Eu já pedi liberação lá pro Instagram para ir até 1h da manhã. Ah, indormíveis. Quem dera, hein? Quem dera. Mas eles não vão liberar, não. O que eles estão liberando, eu acho que lá pros americanos, é você interagir igual você faz pelo Zoom, por mais pessoas. Né? Para quatro pessoas, 3 pessoas. Já está liberado para o lado de lá. É que se o brasileiro começar a fazer isso daqui... Miséria. Já viu. Congestiona tudo. Né? Verdade. Tá tudo bem, pastor? Graças a Deus. Tudo na bênção. Que bom. Dentro Que de bom casa, precisando no barqueiro. Ainda bem que eu que... Ó, aqui Samuel tá Wesley, tira esse óculos, moço. Tem que ficar com óculos para poder enxergar as perguntas. Ó, hoje não tenho muitas perguntas, não. Eu só vou trazer um pouquinho da nossa última live para cá. E eu trouxe a Bel aí, envolver ela, para a galera perguntar para ela também. Para perguntar para você. Tudo bem? E já vou apresentar vocês. Gente, estão conseguindo ouvir? O pastor, eu, a Bel? Será que você está me ouvindo? Retorno do Quem pastor, falou aí? na voz do pastor. Do pastor, na voz do pastor. Bate um pouquinho aí o nosso retorno. Peraí. Vocês estão me ouvindo bem? Só não aumenta muito a caixa de vocês, que eu tenho um grave na voz, pode ser que estoure. É hoje que o Joyce vai cantar no final. Já pensou? Eu falei na última vez que eu ia cantar no final, coloquei uma música grande, né? O nome da música? Foi. Eu falei que ia cantar a música grande do Diante do Trono. Aquela música fácil. Aí, tá vendo, Zé? Só que Gente, você falou isso, o WhatsApp, o Instagram travou. Foi o que a Isabel falou. Isso. A Isabel falou isso. Mas vamos lá, vamos dar início ao nosso bate-papo para a gente não perder tantos minutos, né? Embora é muito pouco. E em nome de Jesus vamos tentar terminar no horário. Pastor, como da última vez, embora tenha umas pessoas novas aí,
Vou pedir que você se apresente um pouquinho aí. Depois a Bel, para quem não conhece ela. E eu, depois também me apresento. Fica à vontade. Tá bom. E aí, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o pastor Wesley. Atualmente eu estou morando no meu estado, na Bahia, na cidade de Vitória da Conquista. Eu sou formado em louvor e adoração pelo CTMDT. Eu e minha esposa também fomos consagrados pastores na Igreja Batista Casa do Pai, no Rio de Janeiro, onde servimos ali a igreja local de adoração. E hoje a gente desenvolve um trabalho voltado para a equipe de adoração, chamado Som de Desperta, e a gente tem promovido imersões, treinamentos, a fim de ativar a equipe de adoração sobre o seu papel e levando fundamentos da adoração para a igreja local também. Legal. Esse é o pastor Wesley. Agora, Dona Isabel. Pois é, boa noite a todos. Meu nome é Isabel. Eu, por misericórdia e graça do nosso Senhor, estou líder de louvor na Lagoinha Santos há alguns meses. Não tenho assim uma vasta experiência como pastor, gostaria de ter, né? Participado do CTMDT. Mas a gente tem aprendido, né, ao longo dos anos. Hoje estamos na liderança, mas antes fizemos parte como corpo, né, de liderados de grupos de louvor. E, na verdade, acho que a música sempre esteve muito presente na minha vida desde criança. Então, é só isso que eu tenho de experiência, assim, de vida mesmo, de estar em igreja desde que nasci e de cantar desde que me entendo por gente. Sim. Ela é um pouquinho boa na voz, ela é um pouquinho afinada, mas glória a Deus por isso. E eu, né, sou o cara que gosta de conversar todo tipo de assunto, sou o Joilson. Minha função, na verdade, é coordenar GCs líderes aqui, né, na Lagoinha Santos, e dar suporte para a galera da Baixada Santista. E eu gosto de falar, de fazer essas lives para que eu possa ter, pelo menos, conhecimento um pouco de cada área. Sou fã, né, de louvor, sou fã de música, sou fã de pessoa que toca muito bem instrumento, amo o som da bateria, amo o som do baixo, sou fãzaço do líder de louvor da Lagoinha, Rodrigo, que é o marido dela. E daqui a pouco ele tá aí, tem umas perguntas para ele. Então, eu gosto de interagir e eu pego pessoas, né, obviamente, assim como o pastor, para que a gente possa aprender um pouco mais. E hoje vocês, galera, vão aprender um pouco mais não só com eles, né? Quando eu falo eles, é a Bel e o pastor Wesley, porque o pastor Wesley ele tem um ministério de formação. Hoje, a Bel ela tem uma liderança. São posições diferentes, mas eu creio que tem líderes aí querendo tirar alguma dúvida e tem algum liderado querendo tirar dúvida e a gente está aqui para isso, tá? Deixa eu só trazer o último assunto para cá. A gente falou sobre música, louvor e adoração. O pastor bem colocou a respeito da diferença de cada coisa, né? Embora o Joilson sabe, mas o que ficou muito forte e caiu algumas fichas a respeito da adoração. A adoração ela não depende de uma música, ela depende de nada. Ela depende do seu estilo de vida, ela depende do seu relacionamento com Deus, com o próprio Espírito Santo, né? E o pastor falou uma coisa muito interessante, que a música é um instrumento. E eu vejo que muita gente faz mau uso a respeito de tudo isso. E o tema de hoje a gente vai falar sobre comportamentos, Repertório. E repertório. Vou passar para a Bel, se a Bel tiver já a primeira pergunta, vai chegar já emendando para o pastor e a gente dá continuidade na live. Vamos lá. Falando um pouquinho de comportamento, eu gostaria muito de ouvir a opinião do pastor. Porque assim, eu sempre, quando eu tenho oportunidade de conversar com eles, eu falo que nós não somos ministros apenas quando nós estamos em cima do altar, né? Ali é uma fração daquilo que tem que ser a nossa vida inteira. Sim. E algumas pessoas têm dificuldade de dividir, né, esse comportamento. Na mente dele entender, na verdade não é nem dividir, é entender esse comportamento. Porque o que a gente faz... Na verdade, não dividir, né? De não dividir, exatamente. O que a gente faz fora do altar é tão visto quanto o que a gente faz em cima do altar, né? Então, até hoje em dia, eu estava conversando com uma pessoa essa semana falando sobre rede social. Eu tenho muito cuidado nas coisas até que eu posto. Porque, às vezes, uma brincadeira que eu faço com um determinado assunto vai ofender uma outra pessoa. Então, eu queria falar de comportamento no sentido geral,
né, da sua vida, os seus relacionamentos, e o comportamento do ministro em cima do altar. As manias que a gente leva, as coisas que a gente faz e que de repente passa uma mensagem que não deveria passar, esse tipo de comportamento. Entendi. Quer falar sobre comportamento no geral, né? Primeiro. Isso. Entendi. Semana passada, eu até citei, né, o que o apóstolo Paulo disse. Acho que eu não sei para vocês, mas acho que está dando retorno. Para mim está dando muito retorno. Muito? Baixa. Vou baixar Muito. aqui. Tá, pode abaixar Aqui não, um pouquinho. Aí, tá ouvindo? Melhorou? Deixa eu ver. Melhorou. Tá dando para ouvir legal, hein? Não, tranquilo. É o pessoal do bastidores aqui, mas a gente já arrumou. Pessoal. Eu estava citando o que o apóstolo Paulo diz, né? Que acaso vocês não sabem que agora vocês são templo do Espírito Santo. Que o Espírito que habita em vocês, ele tem zelo, ele tem ciúme. E ele completa o texto dizendo: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O lugar do culto sou eu agora. O templo sou eu. O lugar da adoração sou eu. Isso é importante demais a gente trazer para o nosso entendimento como ministros, como filhos, enfim. Por quê? Porque não existe dualismo. Não existem duas realidades. Não existe um comportamento na igreja, no altar, e um comportamento fora da igreja, fora do altar. Eu preciso ser filho, o profeta, a pessoa que é intensa, o adorador em todos os aspectos da minha história. Até porque a adoração não se limita à música, como nós falamos semana passada, né, na feira. Mas esse comportamento, ele deve ser, não como você falou, ele não pode haver divisão, na verdade, comportamental. Você precisa ser você. E se existem algumas coisas desajustadas contra o seu comportamento como Cristo, fora da igreja, eclésia, quatro paredes ou plataforma, algumas coisas precisam ser realinhadas, então, no seu comportamento, nas suas motivações, em quem você é de fato, né? Senão você vai acabar vivendo uma forma fake de viver, vamos dizer assim. Você vai acabar tentando expressar algo que você não é. Eu posso me vestir de santidade. Como assim? Eu posso vestir uma roupa que aparente que eu sou santo, que eu sou uma pessoa que eu não sou. Mas lá no fundo, não existe algo sincero. A dinâmica no reino de Deus é de dentro para fora. Nunca vai ser o exterior. É igual que a gente falou semana passada a respeito da adoração, né? É uma coisa de dentro para fora, né? De fora para dentro. Sim. Continua o retorno, viu, Jorge? Peraí, não é o Aqui eu tô ouvindo o retorno. Acho que o pessoal também vai acabar ouvindo. Melhorou? Agora, sim. Tá melhor agora? Ruim, né, a Bíblia tem vários exemplos dessa dinâmica de Deus, né? Davi, quando foi ungido rei. Samuel chega, olha pro grandão, bonitão. Aí, o pessoal tá falando que o pessoal tá dando retorno. Ainda não. Tá dando mesmo. Será que tem que colocar fone? Tá dando retorno? Não sei. Acho que ainda tá dando muito retorno. O pessoal Vocês tá estão usando alguma aqui. caixa de som, alguma coisa? Eu acho tem, que o sim. Homer. Deixa eu ver. Pode ser isso. Pode ser. Pera aí. Tem algum fone que a gente possa usar? Mudar tudo isso? Acho que vocês vão ter que tirar o É só quando o pastor fala, né, gente? Quando a gente só fala, quando eu tá falo. tranquilo. Quando você fala, tá normal. É isso mesmo. Quando eu falo, tá Porque senão a gente também não ouve, né? Tá. Vai falando aí que eu vou pensar. Gente, eu vou sair um pouquinho de cena. A Isabel vai estar aqui. Tá, eu vou pensar numa estratégia uma aqui, coisa tá? aqui, enquanto o Wilson sai. Eu até, já que a minha voz não tá dando retorno, eu me lembro que a gente foi ver uma ministração do pastor Wesley, inclusive, lá em Santo André. Santo André? São Bernardo? Santo André. E uma coisa que me marcou muito foi quando, justamente durante a ministração, o pastor falou sobre o fake, né? Que quando a gente não é de verdade fora do altar, não tem como a gente ser de verdade em cima do altar. Sim. Né? E acho que entra um pouco nisso que o senhor está falando, de que a nossa vida inteira, né? Nós somos um corpo, não tem como a gente desmembrar isso, né? Uhum. Não dá para separar. Não dá para separar, né? Senão você vai acabar vivendo algo forçado. E não é essa a proposta.
Você é o templo. Você é o tabernáculo vivo. Você carrega o Espírito Santo. Você carrega o Espírito da verdade. O culto acontece dentro de você. Então, por onde você for, esse culto precisa se manifestar. Então, a gente precisa quebrar logo de cara aqui, então, o entendimento que separa culto dentro da igreja, todo mundo reunido, e dia a dia. O nosso dia a dia já é um ambiente muito. Continua o retorno, né? Continua. Continua? Será que é o Joilson? Continua. Se quiser, eu saio, gente. Eu acho melhor vocês usarem o alto-falante do celular mesmo. Eu também acho. O alto-falante do celular. Tira Isso. Usa o celular de sair normal, igual eu tô usando. pra caixa. Vai tirar tudo, aí muda tudo, microfone e tudo. Gastei 15 mil no equipamento aqui, só pro áudio, mas não tá dando certo. Mas pode ser, peraí. Aguenta aí, gente, só um minuto. Vamos lá. Então, como eu estava falando, quando o Gessé, ele quando só um pouquinho, pastor. Ele vai Gessé, tirar, vai fazer um barulho aqui. Peraí. Vai? Peraí, então. Vou tirar até o fone. Vamos lá. Você tá ouvindo? Vocês estão conseguindo Deixa eu me ver se ouvir? melhorou. Agora eu tô tá sem retorno mesmo, tá de boa. Não tá dando aquele excesso, não. Alguém dá um ok aí se tá legal? Então, precisa que vocês digam se ficou legal, se vocês continuam ouvindo a gente. Continua ouvindo. Acho que ninguém reclamou até agora, acho que tá ouvindo. Show. Então vamos lá, vamos embora. Samuel, quando ele vai ungir Jessé, Samuel quando vai ungir Jessé, Samuel quando vai à casa de Jessé, né, para ungir o novo rei, ele quer logo grandão, bonitão, mais alto, que chama mais atenção, né? Mas olha a dinâmica de Deus. Samuel, você olha a aparência, eu olho o coração. Jesus, quando estava diante dos mestres da lei e fariseus, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por fora eles até aparentam formosura, beleza, santidade, mas por dentro são como sepulcros caiados, cheios de podridão. A dinâmica de Deus é de dentro para fora. É de dentro para fora. Não adianta a gente tentar, ministros, não adianta tentar viver uma realidade no altar, púlpito, né, plataforma, igreja e outra fora no dia a dia. Né? Isso é a expressão de falsa adoração. E Deus, ele está à procura dos verdadeiros, de fato. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo agora único dentro das nossas casas. Dentro desse ambiente chamado família. Por quê? Talvez Deus ele permitiu que o nosso púlpito, altar, plataforma fosse nos tirado, as nossas luzes se apagassem, os microfones nos fossem tirados nesse tempo, para que a gente olhe para dentro do nosso interior e a gente agora ajuste de fato aquilo que é essencial, de fato aquilo que é importante. Talvez esse é um momento de ministros, vou trazer assim para, já que é o campo que a gente está falando aqui, né? Talvez esse é um momento oportuno da gente acender a candeia e procurar a moeda que está perdida, os valores que a gente perdeu dentro de nós mesmos, aquilo que nos impede de sermos por completo esse filho ajustado, esse profeta na música, esse ministro cheio do Espírito Santo. Pastor, encontrar os valores que nos fazem viver isso. Não apenas quem é o ministro de louvor, mas o cristão em si, né? Sim. E às vezes parece... É porque assim, quem tá, obviamente, né? Quem vai até o altar, quem ministra um louvor, ministra uma palavra, ele tá um pouco mais exposto. Mas nós, como cristãos, independente daquilo que a gente faça na igreja, a gente tem que ser uma coisa só, né? Sim. Uma coisa que eu acho muito curioso, que é algo que a gente precisa compreender. É muito fácil quando alguém entra na igreja e me acha uma bênção. É muito fácil alguém entrar na igreja e te achar uma bênção. Por quê? Porque as pessoas vão para a igreja para participar desse momento de louvor, cantar canções, ouvir uma palavra. Muitos vão para a igreja já criam uma expectativa, já vão assim, né?
E é muito fácil ele chegar lá, ver você cantando, ver o pastor pregando e falar assim, nossa, que bênção, nossa, ele é uma bênção, tal, tal. Mas, de fato, eu só sei que você é uma bênção. Quem sabe que você é uma bênção, na verdade, é quem convive com você. É seu esposo, é a sua esposa, é aqueles que podem testemunhar e testificar de fato quem você é. O nosso desafio não é ser essa bênção, ser essa pessoa ungida dentro das quatro paredes da igreja. O nosso desafio é manifestar Cristo Jesus fora das quatro paredes. É permitir que esse culto que acontece dentro de nós, glorificar, pois, a Deus no vosso corpo, flua, flua, flua nas ruas, flua no metrô, flua no meu trabalho, flua na minha faculdade. E agora, dentro da minha casa, talvez muitos tenham dificuldade até de permitir que esse rio flua dentro da própria casa. Talvez a gente se acostumou muito a servir na igreja, mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso dentro de casa. É que assim, Né? pastor, fala uma coisa muito poderosa, que as pessoas às vezes elas fazem uma falsa adoração. E é tão fácil chegar nesse nível da falsa adoração, porque assim, para nós que entendemos, né, tivemos um discernimento melhor da última live para essa, a sua adoração é o reflexo da sua intimidade para com Deus. E louvar, eu acho que é muito fácil por conta de que, sendo que louvar é enaltecer, né, Exaltar, elogiar. criar essas coisas todas. E então o ministro em cima de um altar, verdadeiramente ele vai louvar, porque é simples louvar. Agora é difícil trazer a igreja em adoração, né? Porque eu não sei se a gente estava falando da última vez sobre as pessoas exercer com emocionalismo o seu ministério, porque o homem ele tem essa capacidade, né, de emocionar as pessoas. Porém, a adoração não é tudo, ninguém faz isso. Porque uma vez que, vou pegar a Isabel, uma vez a Isabel, vamos dizer que a Isabel, ela tá lá louvando, daqui a pouco aquela atmosfera vem, vamos dizer que a Isabel é daquela linha, daquela brisa suave que você falou da semana passada. Sim, E tem um sim. trovão também. Só que daqui do jeito, do estilo de vida dela, trouxe aquela brisa suave e, cara, aí foi uma manifestação do Espírito Santo sobre aquele lugar. O que eu acho que a galera não sabe é a responsabilidade dele de transferência e de indução. Por exemplo, se eu não sei fazer uma adoração, se eu não sei exercer uma adoração, como é que eu vou conduzir uma igreja a adorar? Se eu não sei verdadeiramente exercer e aplicar tudo isso, porque isso na verdade é dentro entra no comportamento. Adoração, para mim, né? Você vai entrar no estilo de vida que é a santidade, assim por diante. O leque é extenso. Mas tem como conduzir toda a igreja só através de louvar, sem expressar sua adoração e fazer com que a igreja adore? Você está entendendo a pergunta? Por exemplo, eu estou Tô louvando. entendendo. Está entendendo? Então, assim, porque é muito difícil desmembrar isso. Não é desmembrar, é discernir, separar essas coisas. Poxa, é que nem eu falei semana passada, parece que ela está louvando, não, ela está cantando, não, ela está adorando. Qual é a É de manifestação dentro, que tem sobre isso? sempre vai ser de dentro para fora. O ministro, o adorador, o filho, ele sempre vai ser um reflexo do homem interior. O culto aqui fora é um reflexo que acontece dentro de mim. É o que a gente está falando. Tá dando para ouvir? Não, Deu não, para Nada entender? assim. é Deu que eu para tô olhando. entender? Mensagens. Ah, Sim. então, sempre vai ser um reflexo de dentro para fora. Então, é tudo aquilo Aí, que é expressado, tudo aquilo que eu expresso, né? E essa expressão, se essa expressão de fato não for uma verdade dentro de mim, a minha adoração corre risco de ser falsa. E Eu, de aí, fato, se meu entendimento, se eu não entendo o que eu estou cantando, né? Se eu, de fato, não estou vivendo, entendendo o que eu estou cantando, porque o culto, ele é racional, né? O primeiro sim, mandamento vai dizer, olha, amarás, ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e com todo o teu entendimento, de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento. De fato, se eu não tenho consciência do que eu faço, do que eu estou fazendo, para quem eu estou prestando, a minha adoração também corre um sério risco de ser falsa. Né?
Então, quando você fala, Joilson, assim, se uma pessoa pode só louvar sem adorar, louvor é elogio, né? Eu posso louvar o governador do estado, não sei, eu Fica posso bem. aplaudi-lo. É uma expressão de louvor, entende? Mas é necessário que seja em verdade. É a condição em espírito e em verdade. Como assim? Não tem como eu entrar no ambiente de um culto, não tem como eu acessar a Deus no natural. Eu preciso entrar numa atmosfera Aí, espiritual, verdade, porque Deus é espírito. verdade. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No natural, eu não vou conseguir, porque as coisas espirituais só são discernidas no espírito. Então, essa adoração ela é em espírito, mas ela também precisa ser em verdade. Verdadeira, intencional, sem falsidade, por completo. Quando a gente compreende esses dois pontos e a gente olha como eles são tão sérios e são eles que revelam os verdadeiros, a gente começa a perceber até pequenos detalhes em nós que a gente precisa ajustar. Pequenas motivações dentro de nós também que a gente precisa ajustar. Sim. É, eu acho que daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais na questão de repertório e daí a importância de se ter um repertório verdadeiro também, né? Porque o teu Uhum. repertório, ele precisa ser verdade. Como é que você vai cantar uma coisa se você não está vivendo aquilo, né? E mesmo Você que... fala o cuidado com as canções. Exatamente, o cuidado Uhum. na escolha das letras. Eu tenho esse... A gente sempre conversa com o grupo de louvor, a gente pede para eles algumas indicações, né? A gente monta ali o repertório. E aí tem música que eu falo assim, olha, essa música a gente não vai conseguir fazer. E eu tento explicar as Uhum. razões, né? Não é nada pessoal. Talvez a música Sim. é muito boa para você fazer o seu momento devocional. A música é muito boa Uhum. para você ouvir na sua casa e tal. Mas dentro da igreja ela não vai ser tão adequada para aquele momento, né? Uhum. Determinado culto, enfim. Eu acho que a verdade passa também por aquilo que a gente canta, né? O que a gente expressa, a letra daquilo que a gente está verbalizando ali. Sim. Então, a lista de canções, na verdade, é muito necessário que ela seja bem alinhada, para que ela cumpra o papel dela, no caso, né? Numa ministração de louvor. Antes de eu dar continuidade, é porque eu vi uma pergunta sobre isso que eu achei interessante. Só Uhum. para tirar dúvida, alguém colocou aqui, quem julga essa adoração é Deus? Gente, a adoração ela não é para, ela é para ser erguida, é perfume, é incenso suave, ela precisa ser levantado aos altos céus. A gente precisa levantar, erguer altos louvores, adoração à sala do trono, a Jesus, a único que se assenta no alto sublime trono. Nós não temos poder para julgar a adoração. Nós não temos poder, até porque a adoração não é para nós. Né? Se a gente recebe adoração, acha que a gente tem poder sobre o julgamento da adoração, a gente está cometendo um grave pecado de idolatria, porque aí outro se assenta no trono, não é Deus, somos nós. Verdade. Não é? Mas toda essa reflexão sobre verdadeira adoração, falsa adoração, é algo que nós, filhos de Deus, precisamos fazer. Para a gente ajustar as nossas motivações dentro de nós. E prestar atenção se em algum momento a gente não está corrompendo o lugar da adoração. Eu costumo dizer que o grande perigo não é um altar destruído, é um altar corrompido. Porque um altar corrompido, ele tem fogo, ele aparenta, tá tudo certo, mas o fogo é estranho. Quando Acabe reinava em Israel e Jezabel veio da Fenícia e aquela coisa toda, como a gente conhece o contexto histórico, a gente percebe que o que aconteceu com Israel, muito mais do que a imposição de culto a outros deuses, como a Baal e a Será, a gente percebeu um Israel se corrompendo. Tanto que quando Elias sobe no Monte Carmelo, ele chama o povo para perto de si, o que ele diz? Vocês têm que escolher. Ora vocês adoram Baal, adoram Deus, vocês precisam escolher o que vocês querem da vida de vocês. E ali naquele momento, diante dos desafios contra os profetas de Baal, Elias restaura o altar. E é algo tão poderoso, porque o fogo que cai sobre o altar que Elias restaura naquele momento,
é resposta do próprio Deus. Por isso a gente, ministro, a gente não pode produzir fogo. Quem produz fogo é o Senhor. Então, o grande perigo para a gente hoje não é ter o nosso altar espiritual destruído muitas vezes. Deus me livre disso na sua vida, na sua história. Mas o cuidado que a gente precisa ter é para que o nosso altar não esteja corrompido com outras motivações, com sacrifícios estranhos, com coisas sutis que muitas vezes estão em cima do altar e às vezes a gente não está nem percebendo, já se deixou levar por aquilo e acha que é comum. Não é. As motivações do coração de um ministro, de um filho precisam estar muito bem ajustadas a respeito de quem ele é e a quem merece o louvor, quem merece a adoração. Voltando ao repertório, eu acredito que quando a gente faz treinamento de liderança de louvor, a gente aprendeu isso muito lá no CTM. Que é muito importante que a gente elabore uma lista de canções, que a lista de canções por si só já ministre. A lista de canções por si só já tragam uma ministração, já tragam uma mensagem sem a gente precisar falar muito. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso falar? Eu não vou cantar, eu não vou orar, eu não vou falar uma palavra? Não, não quer dizer isso. Muito pelo contrário. Dentro de uma condução do Espírito Santo, você pode fluir com liberdade. O ambiente de adoração é um ambiente de liberdade. Onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Mas é interessante que a gente monte uma lista de canções quando a gente vai ministrar, né? E ela por si só ministre. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Ore, peça as canções, gere as canções no seu secreto, observe a letra das canções. É congregacional? A igreja vai compreender o que eu estou cantando de fato, as pessoas vão entender para que o culto tenha entendimento. Ou aquelas canções que talvez não sejam tão fáceis de compreender, eu consigo trazer entendimento para a congregação através de uma ministração para que a igreja entenda o que ela está cantando, para que a gente provoque esse ambiente não é nem provocar, mas a gente facilite esse ambiente, né? Porque o ministro, ele facilita. Na verdade, eu falo que o ministro é uma seta bem grandona, brilhando, apontando para a sala do trono. Você é um facilitador, você pega a mão da noiva e a mão encosta em papai assim, olha aqui, gente, vem, é por aqui. Você promove um encontro. Você facilita um encontro. Então, isso é tudo muito bem elaborado. Precisa ser muito cuidadoso quanto a isso. Às vezes eu não gosto muito dessas listas de canções, tipo, tá na moda, vamos botar as músicas. Tá cantando muito, vamos colocar as músicas. Não. Eu sou a favor de você gerar esse repertório no secreto. E Você muitas gerar vezes, esse... Hum, e muitas vezes o mais simples, né? Aquilo que é uma canção que de repente gerações cantavam e a gente sim, continua cantando, sim, continua sim, sim, sendo o mais acessível, né? É sim. muito interessante quando a gente vê isso. Você falou sobre que gerações cantavam, é importante a gente entender algo hoje, né? Eu acho que não existe mais tanto isso, mas pode existir ainda um pouco. Tem uma batalha entre o antigo e o novo, muitas vezes, né? Nos ministérios de louvor. Ah, as músicas antigas. Com certeza. Bob Sorge, ele fala em um livro dele o seguinte, que a canção, a música antiga, vamos dizer assim, né? Ela agrega, ela traz um ambiente de segurança, conforto, de aconchego. As canções novas, muitas vezes, elas são as explosões da revelação do novo. O que você faz? Não despreze os fundamentos. Não despreze aquilo que os antigos lançaram. Mas também não despreze o novo. Uhum. Aprenda a usar, né, as canções. Aprenda a casar o repertório, né? Hoje a gente percebe que tem muitos ministros que estão usando canções antigas, fazem uma repaginada no instrumental e levam essas Imagina, né? ministrações, né? E isso é muito bacana. Uhum. Mas, voltando à questão da lista de canções do repertório, eu acho importante que elas sigam uma direção. Por quê? Para a igreja não se perder. A gente traz muito esse entendimento nos treinamentos, né? Por quê, gente? O que é que acontece? Às vezes a pessoa começa com uma música, né? A primeira canção, aí depois ele está cantando uma música de exaltação, né? Exaltando Jesus, Sim. sobre a pessoa de Jesus.
e aquela coisa toda, tal. Aí vem a segunda música. Aí você joga na segunda música, uma música que já está falando dos sonhos que se perderam, que se frustraram, Deus devolve, e tá, tá, tá. Então o que que acontece? Você tá num assunto, aí vamos supor que a igreja está subindo a escadinha, né? Aí de repente você traz um assunto que não tem nada a ver. Aí você quebra os degraus da escada e joga a igreja no chão. Aí depois você fica assim, ai, não fluiu, não aconteceu, não sei o que lá. Tá entendendo? Às vezes a nossa falta de sensibilidade atrapalha esse momento da adoração, momento do louvor, muito mais por conta da gente não ter sensibilidade, muitas vezes, né? De parar e compreender e às vezes até aprender o que a gente precisa fazer para facilitar. As canções, elas precisam conversar, né? Minha esposa mesmo, toda vez que ela ia ministrar louvor, Deus dava as músicas para ela em sonho. Ela sonhava com o repertório, acordava no outro dia e fazia lista. Era realmente uma experiência muito especial. Ela vivia e era muito bonito. Só que teve um dia que ela ia ministrar e Deus não deu o repertório para ela no sonho. E aí ela ficou, Deus me deu, Deus não me deu, Deus não me deu a música, Deus não me deu o repertório. Então eu falei, amor, exalta Jesus. Exalte Jesus. Gente, quando você não tiver repertório, se Deus não te der repertório no sonho, enfim, no seu canto de oração, exalte Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus dividiu a história entre antes e depois. Jesus e a sua cruz é o centro da adoração. Exalte Jesus. Pega aquelas canções que exaltam Jesus e joga tudo. Não tem erro. Não tem erro. Sabe É que o é isso centro do culto. que eu tenho procurado Jesus. fazer. A gente fica responsável, né, por montar os repertórios dos cultos e tal. E às vezes você pensa na pessoa que vai cantar e aí você tenta imaginar, lógico, a pessoa não vai conseguir cantar uma música muito alta, não vai conseguir essa música muito grave e tal. A gente tem que pensar meio que em tudo, né? E aí falta a música para aquele momento. Eu falo, gente, vamos colocar uma música que fale de Jesus, que diga o quanto ele é maravilhoso. E aí, graças a Deus que temos muitas canções assim, né? A gente não pode dizer que não tem, porque temos muitas. Pastor, deixa eu só fazer uma colocação aqui, na verdade, meio que uma dúvida. Na hora que você estava falando a respeito do escolher o repertório no secreto, e eu creio que a nossa liderança ela faz isso, eu creio que também todos os ministros, toda a galera do louvor, eu creio que todos eles fazem isso também. E aí quando a gente está falando a respeito de comportamento, então, só para eu poder fazer uma ilustração, para me entrar numa pergunta. Então, o Ministério de Louvor, né, o Departamento de Adoração, Louvor, como eu não sei qual é o nome que é dado. Então, através da música, ele vai louvar juntamente com toda a igreja para conduzir ela à adoração ao único Deus. Sim. Então, assim, não é uma tarefa tão simples. A gente pode usar habilidades, né, os seus talentos, os seus cantos, isso, aquilo. Também não quer dizer que nós iremos conseguir trazer esta adoração, fazer com que a igreja, né, ela adore o Senhor como ele deve ser adorado. Porque também tem uma responsabilidade aquelas pessoas que estão ministrando, ter uma vida com Deus, porque não tem coerência, obviamente. Como é que eu vou adorar, né? Como é que eu vou conduzir alguém a adorar, sendo que nem eu adoro? Né? Eu creio que Deus ele não vai habitar num lugar desse, não vai habitar numa situação dessa. Também não cabe a mim ficar julgando e pré-julgando quem adora e quem não adora, isso aí cabe ao Senhor. Mas aí Deus te deu no secreto o seu repertório. Deus deu secreto o repertório para ela. Aí o Joilson vai no meio do culto e muda tudo isso. O que você faria? Vamos dizer que Deus te deu um repertório. Mas o Joilson seria quem? Joilson, ministro. Na história. Ao ministro. Vamos dizer que você entendi. é o líder. Você é o líder do... Peraí. Vocês fazem os repertórios para todos os cultos, é isso? No Sim. mês? Entendi. No caso, você não vai ministrar todos esses cultos. Você está fazendo um repertório e outros ministros ministram. Isso. Entendi o que acontece. Então vamos lá, só para mim poder encaixar, eu quero que... Eu não estou querendo... Eu entendi. Entendeu? Mas eu entendi que você chegou em um contexto, tipo numa pergunta de uma situação complicada para dar uma sugestão. É isso? Porque a gente está falando de comportamento, isso entra no comportamento. Na verdade, entra os dois, né? Repertório e comportamento, que é o termo hoje. Porque se Deus te deu... O que eu sugiro para vocês?
eu sugiro que vocês gerem os repertórios junto com os ministros. Como assim? Eu até vou além. Eu acho que vocês devem deixar os ministros gerarem o repertório. Como assim, pastor? Se aquele ministro está responsável por conduzir o culto no domingo X, deixa ele criar o repertório. Entende? Você pode auxiliá-lo na criação do repertório, tipo, tentar trazer, se você vê, não, aqui não tá, tentar ajudar. Entende? Mas fazer ele gerar esse repertório. Até porque ele vai conduzir. E talvez o nível de intimidade, de mergulho que você teve nas canções que você escolheu para todos os repertórios, ele pode não ter essa mesma intensidade que você teve com todas as canções. Então, eu acho, se vocês têm um planejamento, um exemplo mensal, não sei se é assim que vocês fazem em Lagoinha, em Santos, talvez seria interessante vocês fazerem isso com os ministros. Olha, você vai ministrar domingo, não, você vai ser no culto fé, você vai ser em tal culto. Então, vamos gerar isso aqui juntos. Porque isso elimina qualquer... Vai eliminar qualquer situação semelhante a essa que o Jailson fez. Tipo, tem um repertório, tem uma coisa pronta, chegou lá e quebrou tudo. Eu acho que o É uma, mais... é uma sugestão. Não, sim, a gente entende. Inclusive, É assim, uma sugestão. a gente tem essa conversa muito com os ministros, né? A gente tem essa Uhum. troca. Não é imposto. Sim. Tipo, ah, Entendi. Uhum. né? Tem uma conversa com eles. Mas eu acho que só é grave mesmo quando o pessoal, tipo assim, em cima da hora usa a desculpa de que ai, foi Deus que me deu agora. E a gente vai trocar agora, entendeu? Então, é só essa parte que eu sei que é mais delicada de se tratar, né? Porque ele fica naquele... Deus falou para você e falou para mim uma coisa diferente. Então, a gente precisa estar alinhado, né? É o mesmo sentido, Entendi. porque senão a gente fala duas línguas diferentes. Mas eu acho que isso... quando a coisa acontece de Deus, testifica, né? Também, né? Acho que não tem dúvida quando Deus fala algo, não. A intimidade nos faz reconhecer os nossos pais. Se te deu no secreto, cara, por que não seguir? Por que não seguir? Entende? Porque se te deu no secreto, meu irmão, Deus é só no secreto que ele revela em secreto. Mateus 6 a respeito disso. Então, assim, eu não estou querendo, em nome de Jesus, né, trazer uma polêmica aqui para vocês, nem de jogar minha liderança. Polêmica, não. Nem levar a liderança na confusão aqui. Jailson gosta de uns negócios complicados, assim. Ele gosta de... Não, a minha função é descomplicar, na verdade. Eu estou trazendo essas informações porque eu creio que vivo. Porque se eu trabalho com liderança, eu sei qual é o desafio de ser líder. Né? Porque, assim, às vezes, por exemplo, uma atitude dessa, as pessoas podem entender que eu estou passando a mão na cabeça, ou então estou dando privilégio, ou então, poxa, não estou sendo facilitador das pessoas desenvolver seu ministério, ou então estou sendo muito dominador. Então, não é tão simples exercer uma liderança. Estou falando de líderes, né? Para ser liderado é simples, né? Para ser liderado, entre essas, é só obedecer. A função do líder, não é só isso. Além de obedecer. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, já elimina aqui a polêmica. Teve um comentário aqui que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu volto aqui para a gente falar sobre ele. Acho que eu não sei o nome dele. Meu Deus, deixa eu voltar. Ih, tô conseguindo voltar, não? Qual comentário? Ele falou bem assim, ó, creio que independente dos ministros, é o Tiago, se os ministros não estiverem em espírito e em verdade, se a igreja estiver em espírito e em verdade, o Senhor recebe sim o louvor. Porque na palavra, onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, será lá. É isso aí, Tiago. Mas eu vou explicar de uma forma melhor, Tiago, para você entender o que talvez pode ter ficado algo não completamente claro, né? Do que a gente falou. A gente precisa tirar um peso dos ombros dos ministros de adoração. Eles não são responsáveis pela adoração da igreja. Não existe, eles não são responsáveis por gerar na igreja. Entende? Eles facilitam. O que é um facilitador? É aquele que, vamos dizer assim, ilustra, promove um ambiente mais agradável. Não tem jantar de casais? Né? Você já foi jantar com sua esposa no restaurante? Então não tem a banda do restaurante? Então, se o som estiver alto, incomoda o casal. Se desafinar, incomoda o casal. Se errou alguma coisa, incomoda o casal. Então, o que acontece? A banda precisa estar alinhada, o volume tem que ser adequado, tem que estar tudo bonitinho. No culto é mais ou menos assim.
Os ministros, eles facilitam, eles promovem o ambiente mais agradável possível para que o encontro de Jesus com a sua noiva seja inesquecível. Mas não existe um peso sobre os ministros de louvor. E esse peso precisa ser tirado. Porque a gente percebe que tem muitos ministros que sobem no altar para ministrar e eles descem arrasados do altar porque a igreja não respondeu. Da forma como eles esperavam, acreditavam que tinha que responder. Né? E o Espírito Santo, ele tem liberdade. Falamos outra semana passada até sobre isso. A gente não pode pegar pegar o Espírito Santo e colocar ele numa caixinha. Vai ser sempre assim? Não. Então, ministros, abandone a comparação, abandone o peso no ombro de vocês. Infelizmente, eu vou até ilustrar isso para vocês. A gente tem um contexto de adoração na igreja de porta-sabão líquido. Como assim, pastor? Quando você vai num banheiro e lá tem aquele sabãozinho líquido, não tem no vidrinho? O que você faz para tirar o sabão? Você aperta, né? Aperta, vem um pouquinho de sabão líquido. Depois que você pega o sabão líquido, o que acontece? Aquela válvulazinha sobe e o compartimento volta de novo para o mesmo lugar. O sabão para de cair, não é verdade? Acontece a mesma coisa muitas vezes nos nossos cultos. O ministro de louvor lá se desgasta, aperta a igreja, levanta a mão, faz, vai para um lado, nananã, vai para o outro, aperta, 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 a igreja vai e solta um pouquinho de adoração, sabão líquido. Depois o que acontece? A válvulazinha volta para o lugar, volta tudo de novo. Volta-se para um lugar da inércia. O negócio é assim, para mim, não. O que eu quero dizer com isso? Não que eu sei de nada. Parece que você está forçando para arrancar a adoração do povo. Parece que Então, tá tirando água de pedra, né? ministros de louvor e adoração de suas igrejas locais, que você está assistindo essa live aqui, arranque peso dos ombros de vocês. Jesus não chamou ninguém para carregar fardo nenhum, muito pelo contrário. A única coisa que você tem que carregar é só a cruz. Sim. Viu? Mas venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, viu? Joga tudo na cruz. Você não tem que carregar peso, não, você não carrega a igreja nas costas, você não carrega a adoração da igreja nas costas, você é um facilitador. Porque a adoração da igreja é da igreja. A adoração do seu irmão é do seu irmão. Você não é responsável pela adoração do seu irmão. Você não é responsável pela adoração do seu marido, do seu esposo, não. Tá entendendo? Você é um facilitador no ambiente do culto. A comparação, né, com o outro, porque o outro ministrou e caiu fogo e eu ministrei e aparentemente não aconteceu nada, porque não existe isso de não acontecer nada quando o louvor é verdadeiro, né? Acontece que existem respostas diferentes para uma música, né? Existem respostas diferentes para até para um tom de voz. Eu trabalho com rádio, né? Minha formação em rádio. E eu percebo que até quando o locutor fala alguma coisa de uma maneira ou de outra, a resposta é diferente. Então, com a música, eu acredito que seja também assim, né? Uma maneira que uma pessoa ministra é diferente da outra. Por que a gente tem que pedir respostas iguais para isso, né? Isso aí, não pode haver comparação. E quanto ao ambiente do culto, esse ambiente da adoração, qual a nossa função? A gente precisa apontar a igreja para o rio. A gente precisa apontar a igreja para o rio. O que Davi diz? Olha, Senhor, a minha alma tem sede de ti, como a coça anseia pelas águas. Essa semana eu postei um texto, semana passada, sobre a coça. A coça é um animal do deserto. Só que ela tem uma propriedade incrível. Ela sente cheiro de água no deserto. E ela corre e bebe incessantemente essa água quando ela encontra. Mas ela percebe o quê? O cheiro das águas. A água tem cheiro? Não. Porque a água é o quê? Inodora. A gente percebe o que então é uma manifestação de fé. Olha como isso é poderoso. No ambiente de adoração, eu só vou acessar a Deus no Espírito. Eu não consigo ver Deus. É em Espírito e em verdade. Se eu não acessar uma dimensão do Espírito, se não for por fé, não vai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá. Então, olha o exemplo que Davi usa. O Senhor, como a coça, um animal que sente cheiro de água até no deserto, anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, Deus. Qual é a nossa função, gente? Sentir o cheiro das águas. Despertar o olfato que possa na igreja. E conduzir a congregação ao rio de Deus. A gente precisa está disponível para todo mundo. Esse está disponível para todos. Né? A gente não pode, a gente tem que parar de ir para os cultos, sabe? E achar que
como é que eu vou dizer? A nossa tendência como homem, o que é? A gente vive uma experiência com Deus muito profunda e a gente taxa aquilo como super espiritual. A gente parece que não vai acontecer outra vez. Sendo que a fonte de águas vivas está ali todo dia na sua frente. Existe acesso para você o tempo inteiro, sabe? E a gente quer limitar as experiências com Deus. Esse negócio, culto, nossa, os ambientes de adoração, eles precisam ser tão extravagantes, tão extraordinários, sabe? Não é pra gente sair de um culto com o pezinho molhado, é pra gente sair todo ensopado. Jesus morreu na cruz, não foi para proporcionar pra gente um copo com água. Jesus morreu na cruz para nos proporcionar um oceano em sua presença. Existe uma infinidade das águas de Deus, a gente precisa mergulhar, a gente precisa acessar, a gente precisa experimentar. E eu vou contar para vocês, um mergulho no rio de Deus muda qualquer circunstância. O cético vai entrar em um culto e ele vai sair transformado. O ateu vai sair do culto crendo, o enfermo sai curado. O abatido vai sair restaurado. Nada, 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 nada permanece o mesmo diante do rio de Deus. Tem uma frase que Bob Sorge escreve no livro dele, até indico para vocês que estão assistindo. O nome é Segredos da Adoração. Eu usei muito esse livro na imersão de adoração que a gente ministrou em São Como é o Paulo. nome? Segredos da Adoração. E ele tem uma frase nesse livro que eu acho sensacional. Ele fala, não tem nada, não existe nada mais necessário para essa geração do que um mergulho com Deus no rio de seus delícias. Jesus disse, se você crer, do seu interior fluirá um rio. A gente tem uma fonte inesgotável. A gente sabe onde ela está. A gente tem acesso a ela. Agora a gente só precisa despertar o nosso entendimento e compreender. Ou eu levanto todo dia e corro para a água para beber, sabendo que existe mais, ou eu vou taxar as experiências que eu vivi como espirituais, sobrenaturais, achando que nunca mais vai acontecer. E vou esperar o próximo congresso. E vou esperar o próximo retiro. E vou esperar o próximo momento. Tem uma Não vou falar pergunta muito aqui. não, senão, não vou falar muito não, senão quando eu chegar aí, não vou ter o que falar. Vai ter sim, eu sei que tem muito conteúdo aí. A Fernanda, né? Ela diz o seguinte: o que fazer quando é só você convertido e não escuta mais músicas aleatórias? Deve ser as músicas seculares. Só, só ouve louvores e a pessoa que mora junto com você não curte e questiona os louvores. Aí é comportamento, né? Ela perguntando o que fazer num momento de situação dessa. Eu creio que só orar, orar e orar. Mas vamos lá. Ela mora, não sei, talvez ela mora com alguma colega, né? E ela fez uma escolha na vida dela, né? E agora a colega cabe respeitar e é orar mesmo por essa amiga, pelo amigo, não sei quem é, na verdade, né? E gerar um ambiente propício para que Jesus seja revelado, né? Legal. Gostei do gerar Um ambiente propício para que Jesus seja propício. Você revelado. Muitas vezes gerar esse ambiente, ela falou esposa, muitas vezes gerar esse ambiente não é forçar a barra, viu? Não sei se é o seu caso, Fernanda, mas quando eu falo forçar a barra, não é tipo botar a música goela abaixo, botar situações goela Já abaixo. para desligar à noite, Isso, né? não. Seja simples, espontânea. E eu costumo dizer que Jesus ele é revelado muito mais nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nas transformações que acontecem em nós, viu? Do que em coisas, como é que eu vou dizer assim, do evangeliquez. Vamos usar assim, né? Um negócio mais assim, eu não sei se ficou claro, se deu para entender, mas é muito mais no natural, de fato, do que das coisas que a gente tenta expressar para mostrar que a gente é. Tá entendendo? Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Então seja o mais espontâneo possível, seja o mais simples possível, né? Se o fato das canções, tudo isso, for espontâneo de você, continue. Continue, gere esse ambiente em oração e Deus vai te direcionar, com certeza. Legal. É igual acabei de falar, tá fazendo treinamento com a liderança. Gente, eu não lembro a hora que a gente iniciou, tá? Possa ser que a gente caia. 10h05, 10h10. Possa ser que caia.
Mas em nome de Jesus, se cair, a gente volta, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Gente, como é que é esse negócio, hein? É 1 hora que o Instagram dá? Acho que é 1 hora. É 1 hora só. A live só dura 1 hora. Hum. Agora começou a bombar as perguntas. Então, se você que está assistindo a gente aí perceber que caiu a conexão, eu volto, a gente termina as perguntas, a gente dá continuidade. Não fica apavorado, não. Pastor, você acabou de falar uma coisa, gerar um ambiente propício para isso. Na verdade, é o louvor, né? Ele faz isso no ambiente também dentro da sua igreja. Porque a nossa vida, eu acho que é o melhor exemplo, né, para testemunhar, para poder pregar a palavra. E quando a gente está falando a respeito de comportamento da gente, que você está falando a respeito de comportamento, a responsabilidade é muito grande. Eu até falei para o Rodrigo aqui, o marido dela, também é líder junto com ela. Falei, eu já sabia que era uma responsabilidade muito grande você conduzir louvor, fazer parte do corpo. Não é só cantar, não é só obter a técnica. E sim, você tem a responsabilidade também de conduzir. Você não decide pelo irmão se ele vai adorar ou não. Mas você consegue mexer na atmosfera, conduzir com o irmão, né, para que ele possa adorar o nosso Deus. E também colocaram fizeram uma colocação no meio de tudo isso, que não é porque a igreja não está respondendo que o ministro, os músicos também estão em pecado. Também eu concordo com tudo isso. Concordo com tudo isso. Mas não é tão simples, cara. Não é tão simples. Porque, assim, além de pessoas que você tem que saber lidar com pessoas, a coisa, a parte humana, você precisa mexer com a atmosfera espiritual, né? A sua vida vai refletir naquele altar. E a gente gosta de ter como evidência o mover como resposta boa, né? Aquele monte de gente chorando, então tá funcionando o louvor, entendeu? Que é muito bom. Não, que não seja errado. Eu tô falando, aí vem uma pessoa descabelando ali, chorando. Eu tô entendendo. Você padroniza. O perigo de padronizar. A gente tem mania de fazer, de querer colocar o Espírito Santo numa caixinha. Mas tem uma coisa, pastor, que eu percebia que antes fazia muito, hoje não acontece tanto, não sei se o senhor teve uma experiência, é que normalmente, cara, quando as pessoas iniciavam o louvor, já vinha a cura, já vinha a libertação já no louvor, né? As pessoas criavam assim uma atmosfera e faziam com que o irmão abria seu coração verdadeiramente, né? Eu não sei se o Joilson está vivendo só aqui em Santos ou só na Lagoinha, não tenho enxergado muito nisso. Não sei se o senhor tem percebido isso. Você acha que é por causa que a palavra está se cumprindo, que a galera também não está liberando cura do altar? Não é, na verdade, não é ela que libera, é o próprio Senhor. Mas sendo um instrumento, né? Porque eu creio que através do louvor você pode ser curado. Eu creio que também não, através do louvor você pode ser liberto. Por que a gente não consegue? Nós vivemos experiências muito interessantes sobre cura, sobre manifestações de espíritos malignos na hora da adoração. Mas, ô Joilson, é complexo, né? É muito complexo. Eu acho que não existe. Não dá pra gente jogar pesos, né? Mas o que acontece? Quando Ezequiel, a visão de Ezequiel 47, quando ele acessa o rio de Deus, né? A gente vai ver o quê? Ele entrou no rio, mede 1000 côvados, né? Ou 500 metros, água nos artelhos, né? Tornozelos, daqui a pouco é no joelho, daqui a pouco água no lombo, daqui a pouco a água já passou e fala que é um rio que ele não conseguia atravessar nada. Só se podia atravessar nada, mas que ele não conseguia atravessar nada. E depois, no texto seguinte, o que vai acontecer? Ele vai dizer que agora ele já está na margem do rio, né? E o que ele ouviu? Viste isso, filho do homem? E agora ele já tem outra visão. O que Ezequiel vê? Ele vê um rio fluindo e nas margens do rio brotam árvores. Árvores que curam. E no rio existe toda sorte de peixes. E esse rio, ele cai no Mar Morto. E as águas extremamente salgadas do Mar Morto, são curadas por causa do rio. E Ezequiel vai dizer, e por onde esse rio passar, tudo viverá.
isso foi algo muito precioso que Deus revelou para a gente, né? Volto a indicar, leiam Segredos da Adoração, é um livro incrível. E a gente fez uma ministração